Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Chegou aquele horário do meio da manhã para você se atualizar sobre os destaques desta terça-feira no Brasil e no mundo. Está preparado? Então vamos juntos. A guerra em Israel entra no quarto dia de ataques em larga escala e as forças israelenses afirmam ter restabelecido o controle na fronteira com a faixa de Gaza nesta terça-feira. O balanço mais recente aponta que o número de mortes chega a 1.670 no total e cerca de 300 mil reservistas foram convocados por Israel para lutarem no conflito, um número sem precedentes na história do país. As forças de defesa de Israel fizeram novos bombardeios pesados contra a faixa de Gaza nesta terça-feira. Em um comunicado, as forças israelenses afirmaram que os seus aviões atingiram mais de 200 alvos em Rimal e Hans Yunis, em Gaza, alegando que as áreas são usadas como centro terroristas pelo Hamas e que um grande número de ataques terroristas contra Israel são dirigidos para lá. As FDI disseram estar comprometidas em garantir que o Hamas não tenha quaisquer capacidades militares no final da guerra. É importante destacar que, embora Israel tenha dito que se concentrava em ataques contra alvos do Hamas, a realidade é que civis, incluindo crianças, são frequentemente alvo dos ataques. Para garantir a contraofensiva israelense, as forças de defesa convocaram 300 mil reservistas, cerca de 3% da população, para reforçar o exército em meio à guerra contra o Hamas. O número é sem precedentes. Nunca se mobilizou tantos reservistas em tão pouco tempo. Segundo o Escritório Humanitário das Nações Unidas, quase 200 mil pessoas, ou quase 1/10 da população, fugiram de suas casas em Gaza desde o início da guerra. Os ataques de Israel são ainda mais complicados, dado que vários reféns estão detidos pelo Hamas. As autoridades israelenses acreditam que mulheres e crianças estão entre os 150 reféns em Gaza, disse o embaixador do país na ONU. O Hamas afirmou que mantém mais de 100 prisioneiros, incluindo oficiais do exército israelita. E o avião da Força Aérea Brasileira, que deve resgatar os primeiros brasileiros em Israel e na Palestina nesta tarde, já está chegando até Israel. Uma segunda aeronave da FAB decolou de Brasília na tarde desta segunda-feira. O primeiro voo da FAB, que partiu para Israel e Palestina, deve retornar ao Brasil na madrugada desta quarta-feira, após o resgate de brasileiros em Tel Aviv na tarde desta terça, por conta das tensões entre Israel e o grupo extremista Hamas. O Ministério das Relações Exteriores informou que já recebeu a autorização de Israel para sobrevoos e pousos de repatriação. A aeronave pousou em Roma na madrugada da segunda-feira. O modelo KC-30 tem capacidade para até 230 pessoas. Uma segunda aeronave da Força Aérea Brasileira decolou de Brasília, por volta das 4h30 de ontem, para a operação de resgate de brasileiros em Israel e na Palestina. O voo faz parada em Roma, capital da Itália, que serve como uma espécie de base logística para a missão de repatriação de brasileiros. Segundo a FAB, o governo brasileiro planeja buscar até 900 brasileiros em Israel até sábado. O Itamaraty estima que ao menos 30 brasileiros vivem na faixa de Gaza e outros 60 em Ascalão e em localidades na zona de conflito. Em Israel, a Embaixada Brasileira reuniu informações de 1.744 brasileiros, a maioria turistas hospedados em Tel Aviv e em Jerusalém, que pediram para voltar ao Brasil. Nos últimos anos, as Forças Armadas realizaram 4 operações de repatriação, por ar e por terra, na Turquia, na Ucrânia, na China e na Bolívia, com 5 aeronaves e 30 viaturas, que resultaram no resgate de aproximadamente 6.600 pessoas, entre brasileiros e estrangeiros. Agora vamos falar um pouco aqui de Brasil. O setor de turismo no estado do Amazonas, que depende dos cursos d'água da região, está enfrentando dificuldades por conta da seca. Os proprietários de barcos temem que possam perder o seu meio de sustento caso a situação persista. O Amazonas passa por uma estação seca, agravada pelo fenômeno El Niño, o que levou a uma precipitação ainda menor do que o normal. O setor do turismo, que depende dos cursos d'água, enfrenta dificuldades.
O restaurante flutuante de Diego de Vasconcelos, no Rio Tarumã, em Manaus, por exemplo, está encalhado. Ele foi obrigado a fechar o estabelecimento. A gente está numa situação de desalento mesmo, né? Eu moro aqui também, a gente está desabrigado, o negócio está parado, 43 famílias só diretamente ligadas ao negócio parados. O cenário desolador se repete em Marina do Davi, um dos principais portos fluviais de Manaus, onde dezenas de barcos estão encalhados na lama. Os proprietários de barcos temem que possam perder seu meio de sustento se a seca persistir. Se continuar do jeito que está descendo, a gente vai ter que parar, porque não tem possibilidade, né, de navegação. Uma balsa presa no meio do Rio Negro agora precisa esperar que o nível da água suba para poder se mover novamente. Hoje o prejuízo da empresa diário está em torno de 10 a 15 mil reais a diária, tudo isso que se encontra aí encalhado aí no meio da praia. A seca no estado afeta cerca de 500 mil habitantes de 58 municípios em estado de emergência, a quase totalidade do estado. A navegação é fundamental para o transporte e abastecimento de comunidades que também consomem a água dessas fontes. Além disso, a redução da vazão provocou a morte de uma quantidade alarmante de peixes. E olha só, eu tenho um convite muito especial para fazer para você que está nos assistindo. Nesse feriado, dia 12 de outubro, a Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, realiza um culto especial para quem busca pelo impossível aos olhos humanos. Para Deus, nada é impossível. A Bíblia diz o quê? Fala em Marcos, capítulo 10, versículo 27. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Para quem crê nessa promessa, fica o convite para o jejum das causas impossíveis. Nesta quinta-feira, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. Porque o jejum é aquele momento que é um jejum também curto, de 2 horas, que eu marquei, de 7 às 9, para a pessoa orar, buscar e vencer a si mesmo. Um dia especial para a busca de um milagre. Relacionamentos falidos, dívidas aparentemente impagáveis, doenças sem cura. Temos que olhar para essa palavra, olhando para Ele, autor e consumador da fé. Para Deus não há impossíveis. Jejum das causas impossíveis, dia 12 de outubro, às 7 horas da manhã. Avenida São João, 791, República, no centro de São Paulo. Então fica o convite para você aparecer aqui no dia 12/10, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, eu volto com mais informações. Até mais!